Por que será que o crachá virou um sinônimo de prisão para uma boa parte dos jovens profissionais hoje? Por que será que uma boa parte deles estão fugindo da CLT? Será que é por irresponsabilidade? Ou será que é porque eles estão vendo na sua empresa um estilo de vida e também futuro que não tem nada a ver com o que eles demandam? Será que as estruturas que a gente criou o modelo de trabalho na Revolução Industrial, no modelo Wall Streetiano, ainda servem para atrair profissionais? E o mais importante de tudo, o que você, CEO e empresário, tem que fazer para sobreviver a essa nova era do trabalho? Como que eu atraio pessoas para trabalhar na minha empresa, principalmente nos níveis de entrada? Esse é o tema do Dell Insights de hoje. E eu vou começar o Dell Insights de hoje fazendo um diagnóstico à distância. Me diz então se não é isso que você, CEO, empresário, principalmente de média empresa, está vivendo hoje. Primeiro ponto, uma dificuldade enorme de contratar novos profissionais. Esses novos ali entre 18 e 25 anos, especialmente nos níveis de entrada. Seja estagiário, assistente, operador, mas assim, o nível básico aí da tua empresa, os primeiros cargos, você está com uma dificuldade enorme de contratar gente aí. Segundo lugar, altíssima rotatividade. Quando você consegue contratar esse pessoal no nível de entrada, eles ficam muito pouco tempo e acabam pedindo demissão num curto espaço de tempo. Outra coisa, o engajamento deles é baixíssimo. Você sempre reclama disso, que o pessoal não se engaja, não veste a camisa, tem uma percepção de falta de motivação para o trabalho. Um choque entre gerações, porque os teus colaboradores mais antigos aí, né, principalmente os seus líderes, os seus gerentes e os coordenadores, reclamam um monte dessa nova geração e dos novos colaboradores, que não são como os colaboradores do passado. Você se sente extremamente pressionado para mudar, flexibilizar, criar novas formas de benefício, mas você fala assim, não sei se isso vale a pena, e tem um medo enorme do risco trabalhista que isso pode gerar e principalmente de você magoar os teus colaboradores antigos, porque você não fazia algumas coisas para eles que essa nova geração ou os novos colaboradores estão demandando. E por último, você se ressente desses novos entrantes num curtíssimo espaço de tempo demandarem recompensas e reconhecimentos, salário, benefício, participação em lucros e resultados. Você nunca fez isso? E por que essa galera está querendo isso agora? Se esse é o cenário aí da sua empresa, eu tô para dizer para você que você, igual 99,9% da maior parte dos empresários, está vivendo essa situação. E por que isso está acontecendo? Por que a CLT, o modelo tradicional de trabalho, não atrai mais uma boa parte das pessoas para sua empresa? E o mais importante, né, como a gente falou na abertura, o que isso significa para você? Você segue como sempre fez ou você tem que estar aberto a rever algumas questões estruturais e culturais dentro da sua empresa? Ah, e se esse conteúdo está fazendo sentido para você, deixa eu te fazer um pedido especial aqui. Clica aí no gostei, se inscreve no canal e já compartilha com alguém que você acredita que vai curtir o conteúdo também. Vamos dar um contexto, né, melhor do que está acontecendo. Uma recente pesquisa do Instituto Locomotivo revelou que hoje, entre os jovens de 16 a 24 anos, 59% deles, como primeira opção, preferem empreender do que achar um trabalho formal. Quando a gente compara isso com o desenho que foi feito da CLT na década de 40, num Brasil ruralista, numa pegada mais paternalista, parece que as coisas não casam. Hoje nós vivemos no meio a algoritmos, numa propaganda exacerbada de empreendedorismo, em ofertas de trabalhos informais que dão um certo nível de rendimento bem maior do que os trabalhos formais na CLT. Isso tudo está gerando o que a gente chama de colapso de atratividade. E aí não é só uma questão de linguagem, por exemplo, a maldição da CLT. Se tudo der errado, eu viro CLT. No LinkedIn, o meme que circulou e viralizou é que a CLT é uma maldição, um castigo. Tudo isso somado a essa
forma que a gente sempre usou para contratar, remunerar e principalmente nos aspectos previdenciários, tem colocado principalmente os jovens num dilema muito grande. Ou eu escolho um trabalho formal que vai gerar para mim um baixo rendimento, vai me colocar uma coleira em termos de tempo à disposição, ou eu caminho para a informalidade, muitas vezes até precarizado, mas que vai gerar para mim no curto prazo um rendimento quase de o dobro em termos líquidos e o mais importante, vai gerar para mim liberdade, liberdade de tempo, liberdade de escolha e o mais importante, fazer alguma coisa que eu gosto. Quando a gente coloca isso em perspectiva, vamos lembrar aqui como foram construídas as nossas estruturas de cargos e salários. A gente sempre fala isso. Na época medieval existiram as guildas. As guildas eram cooperativas de artesãos que colocavam desde o aprendiz, o artesão, o mestre artesão, o chefe da guilda. Alguma coisa muito parecida com o que a gente tem nas empresas hoje. Uma utopia que a gente construiu no modelo de revolução industrial e também Wall Streetiano. A utopia de que se o meu presidente pede a conta ou sai da empresa, todo mundo sobe nessa escadinha e eu contrato um estagiário, contrato um assistente, contrato um operador. Sempre funcionou desse jeito e nós criamos essa ideia de que tudo iria funcionar desse mesmo jeito sempre. Então as tuas vagas iniciais provavelmente sejam de operador, de assistente, de estagiário, pagando aí seus R$ 1.500, R$ 2.000, se você paga bem numa empresa, no nível de entrada. E quando você coloca isso na perspectiva de CLT, esse jovem de 18, 19, 20 anos vai receber líquido uma merreca. E você diz para ele o seguinte, não, mas é bom você trabalhar na CLT que aqui você garante a tua aposentadoria. Vamos falar a verdade? Eu conto, você conta, já te contaram que o nosso modelo previdenciário está falido, que é uma pirâmide que vai cair a qualquer momento e que ninguém mais espera trabalhar na CLT pela garantia da previdência. Por outro lado, você tem a garantia do afastamento do trabalho, você se ficar doente. E em recente pesquisa também, com uma boa parte dos jovens que fazem delivery, por exemplo, eles conseguem tirar entre 4 e 5 mil reais na média nacional fazendo isso. Compare 4, 5 mil reais com os 1.300, 1.500 reais líquidos que você paga. Se ele fizer uma boa administração, ele consegue até fazer uma poupança para em casos de adoecimento, de acidente no trabalho, por exemplo, caiu da moto, ou seja o que for, ele consegue por algum período de tempo se recompor e voltar ao trabalho ganhando essa mesma quantidade. Quando você coloca tudo isso em perspectiva, o que a gente está vivendo hoje no mercado do trabalho é o colapso da atratividade. Se os empresários continuarem trabalhando do mesmo jeito que sempre trabalharam, no modelo de guilda, no modelo onde você vai dizer para o teu colaborador que entra ganhando R$ 1.500, R$ 2.000, que daqui 1 ano e meio, 2 anos, você vai promover ele e vai dar R$ 500 de aumento, não vai fechar essa conta. Nós vamos só aumentar o colapso da atratividade. Do colapso da atratividade, a gente cai aqui no dilema do empresário, no seu dilema, que vê a sua atração baixíssima, você vê rotatividade altíssima, você vê baixo engajamento, nenhuma motivação e ainda uma pressão para pagar mais, reconhecer mais. O que a gente faz então? Qual que é a solução para você dentro desse ambiente todo? E aqui eu digo para você que a solução é sistêmica e estrutural. Você precisa obrigatoriamente mudar a cultura de trabalho dentro da sua empresa. Porque um novo mundo, socialmente falando, tecnologicamente falando também, demanda nova cultura, novas práticas. E aqui entre nós, se você é um daqueles empresários que fala assim, ah, mas na minha época, eu já falei isso várias vezes, não vivemos mais nem na sua época e nem na minha época. E se você tem expectativas de que a sua empresa ainda continue pujante, e se você precisa de pessoas para trabalhar na sua empresa, se o teu capital ainda é humano para fazer, se ainda você não resolveu com IA e nem com robô, obrigatoriamente o seu dilema vai ser respondido e solucionado com uma nova cultura de trabalho. Então vamos lá, como a gente sempre faz aqui no Dell Insights, para dicas práticas aplicáveis ao modelo de trabalho e à cultura que resolvem os dilemas dessa nova
era que nós vivemos, né? Então a gente tem que, antes de mais nada, aprender com a história. Assim como as guildas evoluíram para processos e sistemas de trabalho mais inclusivos, assim como a gente saiu da Revolução Industrial e foi para o modelo Wall Streetiano de recompensa e reconhecimento, nós estamos na fase do capital intelectual e da humanização no mundo do trabalho. Pense nos seus filhos, pense nos seus netos entrando nessa nova jornada de trabalho. Então, dicas práticas. Primeiro, jornada flexível. Por mais que você não goste, a flexibilidade na jornada de trabalho para se adequar à realidade de vida de cada um dos seus colaboradores é uma saída muito prática. Você não precisa ser tão rígido. Você pode ter, por exemplo, horários de entrada e horários de saída. O colaborador pode entrar entre um horário e outro e sair entre um horário e outro. Mantenha um período núcleo, se é possível fazer isso. O ponto é que flexibilidade na jornada de trabalho é uma necessidade para a nova geração. Segundo ponto, as pessoas querem ter autonomia naquilo que elas fazem. Não adianta só você dizer o que as pessoas têm que fazer. Você obrigatoriamente tem que colocar sentido no que elas fazem e elas querem ser participantes daquilo que estão construindo. Elas precisam entender o porquê estão fazendo as coisas. Hoje, os jovens, a nova geração, eles não são o que a gente chama de modelo mental tarefeiro. A gente não consegue hoje viver nesse novo ecossistema de mídia fazendo uma única coisa. A gente faz várias coisas ao mesmo tempo e a gente precisa enxergar sentido nisso. Isso quer dizer que se você é CEO, empresário, e não comunica para os seus colaboradores o que você faz, como faz e o mais importante, por que faz, você se comunica muito mal. É por isso que uma boa parte das novas gerações se sente totalmente desengajada com a sua empresa. Feedback contínuo. Obrigatoriamente você tem que falar repetidas vezes, na maior parte do tempo, feedback. O que fazer, como fazer, se está fazendo bem, se não está fazendo mal. No passado, feedback passava desapercebido. E aqui entre nós, uma boa parte das empresas que ainda tem um modelo formal de feedback, para você que é gestor, é que nem imposto de renda. Vou fazer a bendita avaliação porque tem que entregar para o RH. Se você pensa desse jeito ainda, você vai continuar tendo sérios problemas de atratividade, de retenção da nova geração. O feedback é contínuo, o feedback é no dia a dia, o feedback é o tempo todo. Nós vamos ter que criar uma nova CLT, uma CLT híbrida. Mesmo que a legislação tradicional não permita isso, a gente vai ter que ser extremamente criativo e ter contratos mais flexíveis de trabalho. Especialmente se a gente está falando de talentos, de você atrair capital intelectual para sua empresa. Aqui entre nós, ninguém mais vai definir e delegar o meu sistema previdenciário para o governo. Também não vai delegar o que eu devo fazer com o meu dinheiro, com o meu ganho todo mês e acreditar que é o governo que vai dar respostas para isso. Aqui tudo bem, nós somos empresários, a gente tem que conviver com isso. Nós vamos ter que ser criativos e criar para nós mesmos uma nova CLT híbrida, se a gente quiser manter e resolver, na verdade, resolver o problema da atratividade. Por último, você vai precisar remunerar, recompensar, reconhecer muito melhor do que você faz hoje. E outra, não dá mais para manter estruturas extremamente hierárquicas onde o pessoal do topo ganha no Brasil 200 vezes mais do que os cargos de entrada. Então, obrigatoriamente, nós vamos ter que ser um pouco mais inteligentes na hora de remunerar as pessoas dentro da organização, mesmo para cargos operacionais, mesmo para os cargos de entrada. É inadmissível a gente viver como vivia no passado, de que alguém que colabora, que se engaja, que entrega valor à sua empresa tenha que esperar 1 ano e meio, 2 anos para ser promovido do nível júnior para o nível pleno, ganhar R$500 de aumento. Não vai funcionar, essa conta não fecha mais. Modelos de remuneração por projetos, por resolução de problemas, por engajamento, por comportamento, vão ter que ser implantados. E olha que a gente nem colocou nessa conta ainda o efeito da IA. Aqui na Dell a gente já está com alguns clientes desenhando novas estruturas de cargos e salários, onde entram em cena o comportamento e a ajuda ou o impulsionamento da IA. E eu esqueci ainda de mais um ponto. Modelos internos de intraempreendedorismo. Se as pessoas estão trocando a CLT para serem empreendedores, que tal você deixar ela empreender dentro da sua empresa e não gerar apenas colaboradores, às vezes até sócios para o seu negócio?
Pessoas que têm ideias e sacadas maravilhosas que podem melhorar não só o seu processo, o seu produto, mas o seu negócio em última instância. E eles não querem só ser o seu colaborador seletista. De repente, essa pessoa talentosa que entrou aí na sua empresa pode ser o seu futuro sócio num novo negócio. Então, meu caro amigo CEO, empresário ou mesmo líder de RH, se você quer resolver esse problema e acabar com a maldição da atratividade, efetivamente você vai ter que remodelar a sua empresa e construir uma cultura que tenha a ver com os novos tempos, a nova era que a gente está vivendo. Se não sabe como fazer isso, a gente pode te ajudar. Nós somos a Dell Consultoria e nós somos experts em desenhos de cultura organizacional. Inclusive as culturas mais modernas que você pode imaginar no mercado, a gente pode fazer. Ah, mas eu quero ser tradicional. Decisão é sua. A gente também vai te ajudar nisso, mas a gente vai te apontar os riscos de ainda manter uma cultura rígida e tradicional no mundo que a gente vive hoje. Ah, e um último pedido. Se esses conteúdos do Dell Insights têm feito sentido para você, CEO, empresário, RH, dá uma força pra gente aí, dá um joinha no vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que você acha que vai ser engrandecido, que vai gerar e criar valor a partir desse conteúdo. Então tá bom? Um grande abraço e a gente se encontra no próximo Dell Insights. Você está feliz com a cultura organizacional da sua empresa? Já imaginou o conselho aprovando seus planos? Suas equipes com alta performance superando metas? Toda a sua empresa alinhada, comprometida? Cultura é o maior ativo da sua empresa, porque cultura ninguém copia. Para construir uma cultura forte, você precisa de um parceiro forte. Dell, a melhor consultoria de cultura organizacional do Brasil.